Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sabe, geralmente quando a gente pensa num assalto a banco ou num grande crime financeiro, a imagem que vem à cabeça é muito física, né? Muito analógica. Sim, total. Aquela coisa de cinema, né? Exato. Máscaras, armas de grosso calibre, alguém gritando para todo mundo deitar no chão, cofres sendo arrombados com explosivos e um carro de fuga esperando lá na rua com o motor ligado. É uma violência visível, palpável. E deixa um rastro físico inegável. Pois é. E hoje a gente vai fazer uma imersão profunda num cenário que vira tudo isso de cabeça para baixo. Ah, com certeza. Porque é uma clareza narrativa nesse crime antigo que quase nos conforta, sabe? O alarme toca, o gerente chama a polícia, a fita amarela é colocada em volta do prédio. Tem um começo, meio e fim. Isso. O sistema de justiça criminal foi desenhado ao longo de séculos para lidar exatamente com isso. Buracos físicos e provas materiais que você pode colocar dentro de um saco plástico. Mas, e se o alarme nunca tocar? E se o assalto acontecer de forma completamente invisível, drenando bilhões de reais da economia real através de linhas de código? Enquanto os responsáveis operam por trás de contratos inteligentes anônimos, tomando um café do outro lado do mundo. Exatamente. E pior ainda, e se esses criminosos do colarinho branco passarem a usar táticas de máfia e guerra cibernética para caçar, expor e destruir a vida de quem tenta investigar o esquema? É um cenário aterrador. Exatamente esse pesadelo que nós vamos destrinchar hoje. O que estamos testemunhando é uma ruptura estrutural. O crime de colarinho branco e o crime organizado com táticas de guerrilha deram as mãos dentro da rede. Sim. E o Estado brasileiro percebeu que tentar combater essa nova hidra com o Código Penal clássico é inútil. Por isso, a nossa base de hoje é o projeto de lei número 1515 de 2026. O famoso PL 1515 de 2026. As nossas fontes para essa análise de hoje são bem diretas e transparentes. Nós temos o texto integral da lei proposta junto com a justificação oficial. Esse documento anexo é fascinante. Muito. Ele foi redigido pelo autor do projeto, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, em fevereiro de 2026, e é o que revela as motivações reais da lei. A nossa missão aqui não é ficar lendo artigos e incisos de forma monótona para quem nos ouve. Deus me livre, não. Nós vamos traduzir o jargão jurídico para entender a mecânica por trás disso tudo. Como exatamente essa lei pretende classificar, rastrear e punir essa nova mutação do crime que funde fraude financeira sistêmica e milícias digitais. Certo. E para entender o remédio drástico que a lei propõe, a gente precisa primeiro olhar para a anatomia da doença. Certo. Vamos empacotar isso então. O legislador não acordou um dia com vontade de criar burocracia, sabe? O Estado foi encurralado por uma crise que ameaça a espinha dorsal da economia. A justificativa traz um diagnóstico devastador. E os números, parecem ter saído de um roteiro de ficção científica distópica. O documento revela que só no ano de 2024, as fraudes financeiras causaram perdas comprovadas de 10,1 bilhões de reais no Brasil. Bilhões. É surreal. E a curva está acelerando. Não é mais aquele golpista isolado que clona cartão ou o velho golpe do bilhete premiado. Estamos falando de arquiteturas corporativas criminosas. A justificativa cita nominalmente o caso do Banco Master como o arquétipo desse desastre. Não foi o roubo contra o banco. O roubo operava através da estrutura do banco. Como assim? O mecanismo funcionava inflando artificialmente a liquidez da instituição. Eles criavam transferências fictícias e utilizavam ativos brutalmente supervalorizados para mascarar a saúde financeira real. Caramba!
Imagina uma rede de empresas de fachada que não produzem nada, mas emitem títulos e simulam operações de crédito entre si sem parar. É como se eles estivessem imprimindo o próprio dinheiro no papel, mas fazendo isso através de planilhas e registros cruzados para que, de fora, o banco parecesse incrivelmente lucrativo e sólido. Exato. E quando o balanço financeiro parece sólido, o mercado confia. Investidores institucionais aportam dinheiro de verdade. O problema é que quando o castelo de cartas desmorona, a perda não fica isolada. O banco não quebra sozinho. Não. Ele deve dinheiro a outros bancos. Ele tem as folhas de pagamento de empresas reais. A quebra gera um efeito dominó que onera instituições públicas e destrói a confiança do mercado. É o que a gente chama de risco sistêmico. Falando em risco sistêmico e nessa incapacidade do Estado de ver o castelo balançar, tem um dado na fonte que me deixou chocada. Qual? Entre 2015 e 2024, as comunicações de operações suspeitas enviadas ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, simplesmente explodiram. O aumento foi de 766,6%. É um absurdo. O volume de alertas virou um tsunami, mas o órgão encarregado de investigar tudo isso continuou operando com os mesmos 93 servidores. Nossa. Isso só como tentar apagar um incêndio florestal enorme usando uma mangueira de jardim furada. Os crimes viraram monstros corporativos e a fiscalização ficou no passado. O que é fascinante aqui é entender a matemática da coisa. A assimetria de forças tornou a fiscalização impossível. Se um contrato inteligente, um smart contract, pode ser programado para fatiar automaticamente uma transferência ilícita de 50 milhões de reais, em 100 mil microtransações que voam para carteiras digitais no exterior em questão de segundos... Sumiu do radar. Sumiu! Como é que 93 analistas humanos vão montar esse quebra-cabeça retrospectivamente? Não tem como. Essa inércia, combinada com o vazio legislativo sobre os novos ativos digitais, foi o que permitiu que esses esquemas esvaziassem reservas por anos a fio, impunemente. E olha, o vazio atraiu predadores bem piores que contadores criativos. A justificativa do PL documenta que facções criminosas tradicionais, o crime organizado violento como o PCC, estão migrando fortemente para o setor financeiro. Sim, a lavagem de dinheiro clássica mudou. Mudou muito. O dinheiro do narcotráfico não está mais sendo lavado só em postos de gasolina ou fazendas de gado. Mais do que simplesmente lavar o dinheiro em negócios de fachada, os cartéis descobriram que é infinitamente mais lucrativo operar como próprio banco ou como um fundo de investimento clandestino. Eles têm o capital, né? Eles têm capital em espécie virtualmente ilimitado e agora estruturam produtos financeiros complexos. Usam as brechas de regulação para multiplicar o capital do crime no próprio mercado financeiro. Misturando dinheiro sujo de drogas com dinheiro de investidores inocentes que compram tokens promissores. Exato. O que nos leva ao alvo central dessa lei. Já que o rombo é sistêmico, o PL 1515 precisa delimitar o campo de batalha. E a resposta foca na raiz do problema. Como o dinheiro é captado na era digital. A lei cria a categoria dos títulos de captação massiva. Isso. E o texto é inteligente, porque não se prende a tecnologias específicas que podem ficar obsoletas amanhã. Ele abrange qualquer token, contrato ou produto oferecido ao público geral com potencial de risco sistêmico. A regra mestre é se a oferta pulveriza o investimento e tem risco, o emissor está sob a mira da lei. O mecanismo que a lei exige muda o paradigma de agir depois da fraude para provar a legitimidade antes de captar. Não dá mais para meia dúzia de desenvolvedores criarem um site anônimo e arrecadarem fortunas com uma promessa irreal. Não dá. O projeto exige o registro prévio perante o Banco Central ou a CVM. E tem uma concessão técnica interessante ali, né? Tem sim. Se for estruturalmente impossível registrar antes, devido à natureza de uma rede descentralizada, o prazo máximo é de 30 dias após o início da oferta. Olha, esse registro não é só pagar uma taxa e preencher um formulário simples. A montanha de exigências é brutal. É bem pesada. Os emissores precisam apresentar demonstrações auditadas, políticas contra a lavagem de dinheiro, plano de uso dos fundos. E talvez o ponto mais agressivo para o setor tech, eles têm que descrever tecnicamente como funcionam os smart contracts e as blockchains. Eles são forçados a abrir a caixa preta da tecnologia para os peritos do governo. Pois é. E isso é essencial. No ambiente digital, o código é a lei.
Se um contrato não for auditado, o desenvolvedor pode inserir uma função de porta dos fundos. O famoso rug pull. Exatamente, a puxada de tapete. Na superfície, o investidor lê que o dinheiro está gerando juros, mas lá na linha 1200 do código tem uma instrução dizendo que o administrador pode sacar toda a liquidez do fundo instantaneamente. Genial para os criminosos, terrível para o investidor. E a lei quer laudos técnicos justamente para procurar essas armadilhas escondidas no código. Sim. Sem contar que o prospecto de venda tem que ter linguagem clara, nada de letras miúdas. E tem que destacar obrigatoriamente o, aspas, risco de perda total do capital. Um banho de água fria no marketing. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque essa é a crítica imediata que o mercado faz. Vamos lá. Será que essa burocracia toda não vai sufocar a inovação? Se uma startup de tecnologia genial quiser lançar um novo token legítimo, ela bate num ouro agora. Precisa passar por uma maratona institucional, pagar auditoria cara e gritar aos 4 ventos que o investidor pode perder tudo. É uma preocupação válida. Mas se conectarmos isso ao cenário geral, a intenção não é estrangular a inovação. É forçar uma precificação honesta do risco sistêmico. Entendi. Durante anos, romantizamos a disrupção financeira. Mas inovação sem transparência e sem lastro, em grande escala, vira esquema de pirâmide mascarado de disrupção. Verdade. O Estado está dizendo, se a sua tecnologia é boa o suficiente para pedir milhões da população, tem que ser sólida para resistir a uma auditoria. É separar inovações reais daquelas desenhadas unicamente para lesar investidores. É a velha analogia do carro esportivo, né? É fantástico construir um carro que chega a 300 por hora. Mas se você quer vender para milhares de pessoas usarem nas ruas, o governo vai exigir que você mostre onde estão os freios. Perfeito. Não dá para alegar que instalar freios sufoca a inovação da velocidade. Precisamente. E o aviso de perda total de capital é só alinhar a expectativa com a realidade econômica de ativos digitais, que são super voláteis. Agora, vamos imaginar que a lei está em vigor. Os auditores entraram em cena e descobriram um esquema fraudulento gigantesco. Os criminosos não vão ficar sentados esperando a polícia bater na porta, certo? De jeito nenhum. A reação deles é o que torna esse PL um documento tão sombrio. A lei dedica uma atenção inédita ao contra-ataque do que eles chamam de milícias privadas de intimidação. Aqui é que a coisa fica muito pesada. O conceito de obstrução de justiça precisou ser reescrito. Historicamente, obstruir a justiça era queimar papéis numa sala ou enviar um capanga para ameaçar uma testemunha. Mas a intimidação mudou de natureza. O PL criminaliza a formação de milícias que não usam tacos de beisebol, mas sim infraestruturas de guerra cibernética. Aqui a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. É como se o cyberbullying virasse uma arma tática financiada por bilionários. A lei detalha o arsenal deles. Eles usam o doxing, né? Isso. A exposição de dados pessoais. Exposição maliciosa de endereços, rotinas escolares dos filhos dos investigadores. Fazem campanhas coordenadas de desinformação para destruir reputações e usam força bruta digital, como ataques DDoS, para derrubar sistemas. Tudo com alvos muito claros. Servidores, jornalistas, reguladores, magistrados. E a obstrução ganha requintes de sabotagem. O artigo 11 fala em inviabilizar infraestruturas de comunicação do governo. Imagina o nível de audácia. A Receita Federal e o Ministério Público estão prestes a fazer uma busca e apreensão. A milícia digital intercepta a movimentação e lança um ataque massivo de madrugada que corrompe as bases de dados e paralisa a comunicação dos agentes. E aí a operação falha. A diligência falha e os bilhões são transferidos para paraísos fiscais em horas. E a punição proposta é proporcional à ousadia. Para a formação dessa milícia, a pena base é a reclusão de 2 a 8 anos. Mas tem agravantes brutais. A pena pode disparar. Se usar armas reais, a pena sobe. Se tiver crime organizado transnacional, aumenta mais ainda. E pode triplicar se gerar aquele risco sistêmico que a gente falou. E tem também o crime de obstrução digital de investigação, que dá de 1 a 6 anos de cadeia. Esse endurecimento reflete uma compreensão vital do Estado. O lucro do crime financia essa guerra assimétrica. Como a fração dos bilhões roubados, um fraudador contrata as melhores agências de hackers da Dark Web para blindar o esquema.
É muito louco pensar nisso, o que nos empurra para a parte final do projeto. Porque se o dinheiro viaja na velocidade da luz e os bandidos têm tecnologia militar para sabotar operações, o processo judicial tradicional, que é super lento, vira um problema. O Estado precisa de um botão de pânico. Sim, o capítulo 3 da lei estrutura um controle extremamente célere. O PL autoriza medidas cautelares fortíssimas, suspensão imediata de atividades e bloqueio de ativos mediante indícios graves. É o reconhecimento do timing da fraude moderna. Mas espera aí, a lei autoriza o Banco Central a agir e congelar tudo antes do juiz bater o martelo? Em circunstâncias gravíssimas, sim, a autoridade administrativa pode promover a suspensão cautelar imediata e bloquear os ativos. Eles não esperam o trânsito em julgado que duraria 10 anos. Eles cortam o oxigênio financeiro na hora. Mas, gente, na prática, a autarquia age como juiz, júri e carrasco em horas. Isso não é um pesadelo constitucional? A chance de destruir um negócio legítimo por erro de um fiscal não é enorme? Isso levanta uma questão importantíssima, e é o coração do debate. A tensão jurídica é imensa, mas se a justiça esperar uma semana, os fraudadores diluem o capital em protocolos descentralizados e o dinheiro some. É um equilíbrio difícil. Para contrabalançar, a lei exige que o judiciário seja comunicado em no máximo 24 horas, e o juiz tem de 24 a 72 horas para homologar ou revogar a medida. Ah, então o botão de pânico tem um mecanismo de desativação rápida por um juiz. Exato. E o artigo 20 garante que os princípios constitucionais e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, sejam respeitados. Falando em dados, os provedores de internet e as fintechs vão ser obrigados a guardar logs por 5 anos. Quando o juiz homologar a ação, a memória digital do crime tem que estar lá. E para juntar todas as peças, o PL cria um supercomitê, o CIESM. Sim, o Comitê Interinstitucional. A fragmentação sempre foi o ponto fraco do Estado. A CVM olhava uma coisa, a Receita olhava outra, a PF olhava outra. O CIESM coloca todo mundo na mesma mesa, com compartilhamento de dados em tempo real. Incrível. Mas de nada adianta esse supercomitê se o investigador for aterrorizado pelas milícias cibernéticas, né? Por isso, a lei dedica um capítulo inteiro à proteção física e psicológica. Sem isso, tudo desmorona. Mudança de rotina, preservação de identidade, escolta, blindagem cibernética para a família, tudo garantido pelo Estado. É o reconhecimento pragmático de que a coragem individual de um juiz ou jornalista não pode ser o único escudo do país contra cartéis bilionários. Bom, fazendo um resumo para quem está acompanhando a gente, essa lei representa uma virada radical na forma como o Brasil lida com o crime. O foco não está mais no dinheiro físico, mas em tokens, códigos e nas milícias digitais. É uma tentativa de reescrever as regras antes que o sistema entre em colapso. O período de velho oeste do mercado de criptoativos e captações sem lastro está com os dias contados. Isso mesmo. A gente começou essa nossa conversa com a imagem do assalto a banco tradicional. Mas hoje, o cofre é global, o veículo de fuga viaja por fibra ótica e os assaltantes se disfarçam de inovadores tech ou usam o anonimato de hackers. Uma realidade bem mais complexa. E depois de mapearmos esse desastre, eu queria deixar uma provocação final para quem nos ouve pensar a respeito. Manda. Se o crime digital virou tão lucrativo que cartéis do narcotráfico operam como fundos de investimento, e se eles contratam milícias de hackers para atacar o Estado, será que estamos entrando numa era onde a maior ameaça à soberania de um país não é mais um exército estrangeiro? Nossa. Mas sim um algoritmo malicioso financiado por um contrato inteligente anônimo, destruindo o sistema por dentro. É uma reflexão que fica para todos nós. Uma reflexão muito, muito importante. Com certeza. Bom, a gente fica por aqui na nossa análise de hoje. Até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!